Olá, Agatha! Hoje é quinta-feira e nós vamos estudar artes e literatura. Se eu não me engano, você não tem o kit B, né? E o kit B é justamente os livros de artes e de literatura estão no kit B. Então eu acho que você não tem. Se eu não me engano, você tem o kit A e o kit C, né? Mas se eu estiver enganado e você tiver os livros de artes e de literatura, você faça uso deles. O nosso livro de artes, a gente está estudando sobre efeitos da tinta, né? O sentido de que a gente não precisa usar somente um pincel para pintar, a gente pode usar objetos diferenciados para fazer uma pintura e isso vai expressar uma coisa diferente, dependendo do objeto que a gente utilize. E na nossa última aula, né, eu fiz atividades aqui na plataforma para você responder, mostrando alguns desses objetos que podem ser utilizados para pintar. Nem sempre os autores de grandes obras usaram pincéis para fazer as suas pinturas, né? Muitos usaram outros objetos, e aí pode variar dependendo da criatividade desse artista, dependendo do que ele quer passar na sua obra, de que mensagem ele quer passar para a pessoa que está vendo. E aí vai depender, porque dependendo do objeto que ele utilize com a tinta, vai dar um efeito diferente. Uma pintura criada, né, desenhada por um pincel, ela tem determinados traços. O pincel é delicado, é uma coisa mais específica, porque o pincel foi feito para pintar. Porém, se um artista resolve usar outro objeto para pintar o seu quadro, né, a tinta pode ficar diferente. Não que a cor vai ser diferente, também dependendo, né? Mas a forma como a tinta vai estar no papel vai ser diferente, né? Às vezes, um artista ele pode usar, por exemplo, na última atividade que eu passei, eu não lembro se você resolveu, agora eu não lembro, mas havia imagens de pessoas pintando com vassoura, né? A parte que varre o chão e fazendo uso dessa vassoura para pintar um quadro. No que a pessoa estava molhando a vassoura, né, os pelinhos na tinta e passando no quadro, estava saindo uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Uma pintura mais diferenciada, com uma expressão de movimento, um negócio diferente. Isso nos mostra e nos indica que, como a arte pode ser livre, né? Você pode se expressar como quiser, os artistas usam dessa liberdade, você também pode usar com a tinta um objeto diferente que não seja um pincel, que é o que a gente está acostumado a ver, e fazer ali uma obra completamente diferente do usual, da comum, né? E aí o objeto da vassoura, utilizado com a tinta, estava criando formas diferentes, né? Estava saindo uma noção de movimento, estava dando uma expressão diferente ao desenho. Estava criando uma obra de arte diferente da que nós estamos acostumados a ver. Talvez um pincel ele não consiga expressar talvez esse tipo de movimentação na obra, no desenho, e seja por isso necessário usar um objeto qualquer. Tem artista que pinta com o dedo, então ele acha que a obra dele é melhor expressa se ele utilizar os próprios dedos, e aí ele vai fazer a obra dele como ele prefere, né? Tem artista que usa colheres, paletas, papel, bolinha de papel. Eu já vi artista pintando com papel amassado e botando a tinta no quadro e sai uma coisa diferente. Dependendo do objeto que a gente use, o efeito da tinta no quadro fica diferente daquele que nós estamos acostumados a ver. Então, não sei se você tem o livro, né? Mas não tem tanta atividade sobre isso no livro, porque logo já passa para a segunda unidade e a gente ainda não vai começar a segunda unidade. Então a gente vai fazer uma nova atividade sobre essa questão do efeito da tinta e de como ela fica diferente a partir do momento que a gente usa outro material para pintar. Então eu vou passar uma atividade bem legal para você fazer, que é a seguinte: eu não sei se você tem tinta em casa. Se você não tiver tinta, a gente vai deixar essa atividade um pouco para mais tarde, para quando você tiver tinta. Mas se você tiver, a atividade é o seguinte: você vai pegar uma folha branca de tamanho determinado,
que você tiver aí e vai fazer uma pintura. O desenho é livre, você pode escolher o que você quer pintar, desde que você não faça com pincel. Pegue algum objeto que você possa utilizar, primeiro pergunte à sua mãe, consulte a sua mãe ou o seu pai, né? Aonde você estiver, consulte o seu responsável e pergunte se ele te autoriza a usar esse objeto para fazer a sua pintura. O que nós queremos com esse trabalho é que você experimente fazer uma pintura diferente, né? Se naturalmente e usualmente você faria uma pintura com um pincel, agora você vai pintar com alguma outra coisa, da sua escolha, desde que o seu pai ou a sua mãe permitam que você faça, ok? Então não esqueça de perguntar se você pode usar. Se você quiser usar uma pintura, uma bolinha de papel para fazer o seu desenho, a sua pintura, você pode usar. Você pergunta à mamãe se você pode e aí você faz, né? Se você quiser usar algum outro objeto, uma tampinha de garrafa, um lápis, alguma coisa diferente para fazer a sua pintura, lembre de perguntar se pode. E aí você faz o desenho que você quiser. Você usa a sua imaginação e faz uma coisa diferente. Faz uma pintura bem legal, bate uma foto e manda pra mim, tá certo? Pede pra sua mãe ou pro seu pai enviar. E aí nós vamos ver que efeito essa tinta vai ter na sua folha, dependendo do objeto que você tiver usado para pintar, tá bom? Então vai ser uma coisa diferente, uma atividade diferente e eu tenho certeza que você vai gostar de fazer, certo? Aí você faz também as atividades aqui da plataforma, responde tudo, né? Não somente assista a aula, mas responda as atividades. E aí eu posso ter um controle e saber que você está fazendo, certo? E aí para a aula de literatura, que também é utilizado o kit B, que eu acho que você não tem, né? E o livro de literatura é aquela coisa, ele vem com livrinhos de historinha para você responder, para você ler a historinha e responder no livro a respeito da historinha. Então eu vou fazer o seguinte, como você não tem o livro, e se você tiver, faça. Já é a segunda historinha, né? A segunda historinha do livro. Então se você tiver, faça as atividades. Leia o livro e responda as atividades. Mas se você não tiver, como eu acho que não tem, eu vou passar um vídeo aqui, depois desse, você vai passar para o lado, você vai assistir um vídeo, né, contendo uma historinha. Esse vídeo vai estar contando uma história e em seguida você vai ter algumas perguntas a respeito dessa história para você responder aqui na plataforma. E aí a atividade ela vai ser parecida com a atividade do livro, só que você vai fazer aqui no site, tá bom? Aqui no celular, agora que você está assistindo. Quando você passar para o lado, você vai assistir o vídeo da história, preste atenção no que a história está contando, quem são os personagens, onde a história se passa, qual é a mensagem dessa história, e aí depois que você tiver compreendido, você passa para o lado e vai responder as perguntas que estiverem sobre essa história, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amanhã é sexta-feira, mais um fim de semana chegando, e eu espero que você esteja bem e que você esteja estudando bastante, tá bom? Para depois não se perder em nada. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até amanhã.